Boa noite a todos. Estamos aqui para inaugurar um programa bastante importante para a sociedade brasileira e para os pacientes. É um programa que nós estamos denominando Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal. Eu sou Jair Calisto, e essa aqui é a nossa primeira roda de conversas sobre esse tema, e a gente pretende colocar vários outros temas em discussão e várias outras gravações para abordar com bastante profundidade esse tema da cannabis, que é bastante importante para os pacientes e para a economia brasileira também. O tema de hoje aqui é sobre legislação e a regulamentação da cannabis para uso medicinal no Brasil. Tá? Então, qual é esse caminho para regulamentar esses produtos cannabis? Eu estou aqui com a doutora Maria José Delgado Fagundes, que é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente, ela é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos na Anvisa e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da Organização Mundial de Saúde. Também foi diretor de inovação e responsabilidade social e diretor de relações institucionais da Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canopy Group, respectivamente. Então, esse programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal é uma nova iniciativa nossa que surgiu a partir do desafio profissional desse mundo aí, dessa nova alternativa terapêutica no tratamento das doenças refratárias a tratamentos convencionais. Obrigado, Maria José, por essa oportunidade. Boa noite. Então, nós estamos aqui. Muito obrigado por dar essa chance aqui de mostrar os seus conhecimentos para nós. Jair, obrigada. Eu acho que é uma roda de conversa que vai dar bons frutos, né? É um tema atual, um tema polêmico, mas que está aí na sociedade brasileira, né, e tem legalidade para que possa prosperar da melhor maneira possível para os pacientes. Legal, bacana. Eu acho que a gente tem bastante assunto para a gente tratar aí nos próximos programas. Bom, quero começar aqui falando um pouco da questão histórica, né, do ponto de vista histórico, se é possível contarmos como o tema da cannabis surgiu no Brasil. Muita gente pensa muitas pessoas pensam que é uma coisa recente, que a discussão é recente, mas eu acho que você tem informações mais preciosas para passar para a gente. Gente, é tão interessante, né? Porque a cannabis chega no Brasil com o descobrimento do Brasil dos navios que aqui chegaram e descobriram essa terra tão maravilhosa lá em 1500. Aí depois ela vai, o cânhamo e o cannabis, ela é legal naquela época, né? Tanto que tem um grande incentivo industrial lá mais ou menos por 1780, por ali, como um fomento mesmo da indústria nacional, né, de tecidos e etc. Mas começa mesmo a aparecer na medicina ali pelo século XIX, século XX, e isso é interessante porque, assim, como a gente, em pesquisa e desenvolvimento, quando a gente fala em pesquisa, que não tem evidência científica, é uma grande discussão que existe, né, que está na pauta da discussão política e técnica, mas isso está acontecendo no país, né, e no mundo há muitos anos. Então, tem pesquisa suficiente, pesquisadores brasileiros importantes, como o professor Isaldo Carlini, né, que se dedicaram profissionalmente, academicamente, ao estudo da planta e os benefícios que ela poderia trazer como mais uma alternativa terapêutica, né, para a população brasileira. E ele era permitido, inclusive, lá no passado, lá por volta de 1870, foi proibido também o fumo. E é muito interessante, porque naquela época, por que foi proibido o fumo? Porque havia uma grande preocupação e uma grande dúvida se, naquele momento, esse uso traria algum tipo de risco de segurança pública, quando, na verdade, isso também não aconteceu, né? A história conta hoje que isso era muito mais utilizado por pessoas de alta classe, e que, né, acabava que a responsabilidade de algumas ocorrências ficava na classe de menor poder aquisitivo. E nos Estados Unidos, então, começa o grande movimento de proibição por volta de na década de 20 e 30, porque tinha um grande interesse, né, que a indústria do nylon também viesse tomar conta de uma parte importante do mercado da economia, né, global. E então houve grandes movimentos naquele momento também por pessoas influentes, políticos, né, influentes, e acabou que teve uma grande discussão e articulação, inclusive global,
aonde essa proibição, então, veio se concluir. E o mais interessante é que, por volta de 1937, a patente de nylon é registrada no Brasil. Então, se a gente olha a história nos permite ver cenários, né, que hoje a gente pode inferir que, novamente, estão na pauta. Né? Uma grande parte dos interesses econômicos e políticos querendo manter a proibição, quando há uma oportunidade econômica importante, e especialmente quando há uma capacidade de solução para a saúde da população em geral, para as doenças refratárias a tratamentos convencionais, e aí a gente vai chegando, né, por aqui, por 1920, em 2015, quando então é apresentado um PL para alterar a lei que já permite, né, o uso medicinal no Brasil e pesquisa clínica, é o PL 399 de 2015, que, né, passou por um grande processo democrático, né, na Câmara dos Deputados, e ainda está na fase final, mas que foi instituída uma comissão exclusiva, especial para cuidar desse tema, e foi feito um amplo trabalho, um excelente trabalho, e a gente vê a retomada dessa história que foi interrompida lá na década entre 1920 e 30 pelos Estados Unidos e se capilarizou pelo mundo, de retomada não só dos benefícios de saúde, mas também dos benefícios econômicos, quando a gente fala da retomada do plantio do cânhamo para fins industriais. Essa iniciativa legislativa está em fase de autorização pelo presidente da Câmara para passar pelo plenário, né, para que seja votada e que seja encaminhada, mas há um grande esforço também de parte, né, da própria Casa Legislativa para que isso não prospere. Então, assim, é uma retomada da própria história, né, e quando a gente entende o que a gente vive agora, a gente olha para a história e justifica, né, e sabe e entender os processos para poder colaborar com as melhores soluções. Então, a expectativa é que esse PL possa, então, ser tramitado, finalizado na Câmara e ao Senado, onde começa uma outra grande discussão, e depois voltar à Câmara para ser, então, também novamente, né, validado e avaliado para a sanção presidencial, que já foi declarado, né, pelo presidente Bolsonaro que não fará. Mas, assim, é um esforço da sociedade brasileira, é um esforço do Poder Legislativo para que isso prospere e para que possa trazer, então, uma grande força, né, para a economia, mas especialmente para... né? Tá, e você falou dessa questão de norma. Então, a legislação que tem hoje, ela permite parcialmente. E quais são as legislações que permitem hoje a comercialização de produtos canábicos no Brasil? Então, é muito interessante, né, essa trajetória legal também que existiu no Brasil. Isso começa em 1932, né, que nós temos ali o primeiro marco regulatório, que traz essas limitações e proibição do comércio de drogas, 1940, 1971, 1976, em todos esses anos tiveram legislações que impactavam nisso. E em 2006, houve, então, todas as legislações anteriores foram substituídas pela lei que atualmente está vigente, que é a 11.343 de 2006. E ela é clara, né? Na verdade, ela é uma legislação dedicada ao controle de drogas, mas ela permite o plantio, a cultura, a colheita das drogas vegetais para fins medicinais e de ciência, lá no seu artigo 2º, e no parágrafo único, então, determina que está regulado, né? Mas o mais interessante que a gente estuda e observa é que lá no decreto 59/12 de 2006, que regulamenta a lei, já está claro nele que é possível o Ministério da Saúde, que é já especialmente responsável por autorizar a cultura de plantas no geral, né, das quais possam ser extraídas drogas para uso medicinal e científico, já tem a competência estabelecida e poderia, né, ter feito também isso para cannabis, lá na letra C do artigo 14, autorizar o plantio e a cultura e coleta de drogas vegetais, das quais possam ser extraídas e produzidas drogas exclusivamente para fins medicinais e de ciência, em local e prazo predeterminado, mediante fiscalização
ressalvadas as hipóteses de autorização legal ou regulamentar, que foi uma tentativa, uma iniciativa da Anvisa, da consulta pública, né, também para plantio, que a gente acompanhou, que a gente pôde acompanhar. Então, assim, existe uma disposição legal que isso já poderia ter sido autorizado pelo Ministério. Perfeitamente, já está pronto, né? Já temos já está pronto, né? Não tem uma necessidade de um outro normativo, né? Não, mas assim, a gente sabe do cenário, né, político que a gente vive agora, do momento que a gente vive, e que eu respeito plenamente. Então, por isso também o esforço do Legislativo é importante na aprovação e no andamento do PL 399 de 2015. Legal. Olha, você está falando, assim, dessa questão de liberação, você está falando das normas, você está falando do histórico, e fica um pouco de dúvida na cabeça das pessoas, mas quais são os benefícios reais da cannabis, né? Então, assim, para esclarecer um pouco para as pessoas, quais são as principais indicações terapêuticas que as pessoas podem usufruir em relação à cannabis? E quais são os princípios ativos ali que são utilizados para essas enfermidades que você deve citar aí agora? Então, a literatura médica, né, as pesquisas clínicas, se a gente olhar, por exemplo, o Clinical Trials, atualmente tem mais de 300 estudos em andamento. Infelizmente, na América Latina, a gente só tem um, que é no Chile, ele está, inclusive, concluído, mas nós temos, né, estudos em andamento, e o que demonstra que isso é uma necessidade realmente global, já que doenças como a epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson, e é muito interessante, né, porque são doenças de manifestação tardia e de pouca oferta terapêutica de produtos que, na verdade, possa não só reduzir os impactos da doença, mas especialmente trazer qualidade de vida. E esses pacientes que estão utilizando relatam uma melhora significativa, e assim como seus médicos, claro, e o resultado na qualidade de vida desse indivíduo, né? Esclerose múltipla, esclerose lateral, amiotrófica, síndrome de Down, atividade antitumoral, anti-inflamatória, ansiedade, dor crônica, autismo, depressão, ansiedade, fibromialgia, relaxamento muscular para alívio de contração de músculo. Assim, são pesquisas, são estudos e são prescrições que os médicos brasileiros têm feito, e têm feito a indicação dos princípios ativos conforme a decisão clínica, a melhor decisão clínica desse profissional, né? Uhum. Que pode ser tanto só o CBD, com percentual de até 0,2% de THC, produtos com os dois princípios ativos, de CBD e THC, e que são produtos que estão nas farmácias brasileiras, né? O acesso pode ser feito também de maneira diversa, pode ser importado, as associações de pacientes também disponibilizam, né, para os seus associados, mas o acesso ainda é um acesso caro, né, um acesso oneroso. Então, verdade, muitas vezes, o judiciário está sendo acionado também por isso. São Paulo, mais ou menos lá em 2019, teve um aumento de 1.750% das ações judiciais das compras para tratamento com cannabis no estado. Além dos habeas corpus que estão sendo concedidos, né, porque é um acesso que tem entraves, né, ou você tem entraves burocráticos ou econômicos, e tal paciente que precisa e sabe dos resultados que isso traz. Então, né, por orientação médica, ele está indo buscar a melhor forma de acessar o seu tratamento. E isso abre uma oportunidade da gente, de aprovando o plantio e a fabricação completa aqui no Brasil, abre uma oportunidade de negócio para muitas empresas, e também a questão de redução do custo para o paciente, né? Do custo final desse medicamento para o paciente, porque a gente sabe que os medicamentos de cannabis importados são caríssimos. Então, é mais do que necessário a gente, além de pensar no paciente, pensar nessas possibilidades terapêuticas de tratamento, pensar também numa nova forma, num novo negócio em relação à geração de empregos, renda e tudo mais, né? Você concorda com isso? Com certeza. E é importante a gente saber assim, 40% mais ou menos do mercado de cannabis na América Latina, 40% está no Brasil. Então, a gente tem mercado, né? A gente tem mercado para, né, o paciente que tem melhor poder aquisitivo e quer importar, a gente tem mercado para quem quer comprar um produto nacional. O que precisa, na verdade, para acessar o produto é o que precisa para qualquer outro, né? E o que até a Política Nacional de Medicamento preconiza, que é o remédio certo, na hora certa, pelo tempo necessário, pelo menor custo para o indivíduo e para a sociedade.
É porque essa conta da judicialização todos nós pagamos. Exatamente, né? exatamente. Assim como dos agravos da doença desse indivíduo, né? Quando ele tem que estar hospitalizado, quando ele está numa rede de sistema público ou de privado. Então, assim, tem um impacto na sociedade como um todo, né? Exatamente. Então, é interessante também a gente entender que esse é um mercado que ele é grande, né? E que ele pode acomodar, inclusive, a produção nacional, né? Inclusive a produção nacional pública, né? Ele pode, inclusive, acomodar isso. Tem mercado para todo mundo e eu acho que o mais natural é que tivesse incentivo para todos que pudessem comercializar e disponibilizar menor preço para o paciente. Concordo. Então, nós temos hoje a nossa regulamentação aqui, a principal da Anvisa é a RDC 327, que é bem recente, aqui, 2019. Né? Uhum. Então, ela já foi, a Anvisa fez um esforço, né, no sentido de, claro, também por pressões da sociedade, né, a gente não pode deixar de reconhecer isso, pressões de pacientes, de médicos, das próprias empresas interessadas em comercializar, e nós temos a 327, né, para autorizar, essa a importação e a venda, a comercialização desses medicamentos. Então, com base nisso, e como é um processo novo, quais os principais entraves que você considera, nesse momento, que estão dificultando com que as empresas possam adequar a essa nova regulamentação? A Anvisa, a gente tem que reconhecer que desde 2017 ela vem tentando fazer o seu papel, pressionado ou não, mas ela está fazendo, entregando os atos regulatórios necessários para acesso. Aquele de 2015, que é a resolução 17, me desculpa. Essa resolução, ela deu acesso via importação, mas depois ela veio publicando outros atos que permitiu, por exemplo, o registro dos produtos que estão hoje nas farmácias, nas drogarias brasileiras, né? Tem são várias resoluções, a 66, que alterou os procedimentos de importação e que melhorou a oportunidade da importação mais ampliada para outras doenças, incluindo também nas listas novos produtos, né, na lista da resolução 17. Aí a gente vai ter a resolução 130, que é do 2016, que permitiu o registro de medicamento dos dois princípios ativos mais importantes da planta, CBD e THC, num percentual de até 30-30, que a gente chama, né? E aqui permitiu o registro, porque sem essa resolução não teria como, por exemplo, estar registrado um dos produtos que estão no mercado hoje. Então, assim, você vê que os atos regulatórios, eles foram se organizando, incluíram a denominação, na denominação comum brasileira, foram atos regulatórios que permitiram que, neste momento, em 2019, a 327 pudesse ser publicada. Mas o que a 327 traz? Quando a gente olha a história, e eu gosto muito da história, descobri isso agora mais velho, eu gosto muito da história porque ela vai mostrando tudo que, na verdade, que de verdade aconteceu, né? Então, aqui nesta resolução, o que a gente vê, foi publicado um texto de consulta pública. Quem acompanhou a apresentação dela na diretoria colegiada sabe que foi um outro texto, inclusive ela seria um produto apenas notificado, simples, de nenhum processo complexo, mas acabou se publicando uma resolução com exigência regulatória para registro de medicamento. Então, assim, o que a gente tem na resolução 327, que é diferente de um registro de um medicamento fitoterápico ou de um medicamento específico? É só o estudo clínico que pode ser apresentado por revisão bibliográfica neste momento. Porque todas as exigências, tanto para o estabelecimento quanto para o controle de qualidade do produto, né, que agora tem um produto que pode se regularizar com o nome de autorização sanitária, ele vai exigir a resolução 301 de boas práticas de fabricação, ele vai exigir a 318 para estudo de estabilidade. Então, assim, são mais ou menos, que eu fiz uma conta disso, nessa resolução, ela tem mais outras 14 que tem que ser atendidas. Um 66, a 26, ela tem que atender várias regulamentações ali que englobam o medicamento, né? Mas para registro, uma característica de registro, é um rigor regulatório numa nova classe concedida que, na verdade, é o velho, né? É aquilo que já estava regulado, é aquilo que já estava determinado para um registro de medicamento. Agora, se você olha do ponto de vista técnico, político e social, isso é importante, a resolução 327, muito importante, porque ela diz para o mundo e diz para a sociedade brasileira, a esse governo e essa agência, ao mesmo tempo diz para a sociedade brasileira, nós estamos regulando, a gente quer que isso
tenha padrão sanitário e que possa garantir qualidade, eficácia, segurança, e que a gente possa melhorar o desempenho da própria agência reguladora de entender o que essa população está comercializando, porque do importado hoje ninguém sabe. Né? Entendi. Então, tem esse valor, né? É simbólico. Mas, assim, o que eu imagino que a agência pensou com esse ato regulatório? Que as farmácias pudessem ter uma disponibilidade de produto de maior quantidade. E hoje acabou-se que ficou com 2 produtos, com alto valor agregado, que é de difícil acesso, está sendo acessado via judicialização em muitos casos. E aquela iniciativa básica, primordial, que foi pensada, né, de dar acesso, de garantir solução para os pacientes, lá na drogaria, lá na farmácia, não conseguiu se concretizar por conta do rigor regulatório que foi adotado. E como a gente viu na consulta pública e naquela consolidada apresentada na diretoria colegiada, seria muito interessante por notificação. É um processo simplificado, né? A gente não tem registro de dano do uso da cannabis para uso medicinal no Brasil, de agravo à saúde. Isso ninguém tem notícia. Né? Então, assim, bom, mas é o que a gente tem, ele prevê uma revisão, né? Esse ato regulatório prevê uma revisão em 3 anos, a expectativa é que isso possa acontecer, mas que... E vai ficar rigoroso, né, Maria José? Com a... Vai virar medicamento, né, daqui 3 anos. Daqui 5 anos, agora não mais, mas final de 2024 vira medicamento, mas no meio do caminho aí tem uma previsão de uma revisão. A revisão, talvez, olhando o cenário, né, do que aconteceu, talvez a Anvisa pudesse olhar para isso e entender que talvez tivesse que ter um rigor factível, né, para o produto. Entendi. Você falou aí a questão de acesso e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que tem vários estados que estão, como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, estão colocando legislações e normas para incluir produtos de cannabis no SUS, para tratamento de algumas enfermidades. Então, essa alternativa, você acha que vai ajudar a ampliar o acesso realmente e reduzir custo para assistência médica e farmacêutica no SUS? Olha, Jair, é muito interessante isso. O Distrito Federal, desde 2008, tem lei que institui no Programa de Prevenção à Epilepsia a inclusão da cannabis para tratamento, dentro da linha definida para tratamento de medicamentos. E até hoje eles não conseguiram efetivamente fazer essa compra de uma maneira que não seja pela judicialização, uma compra programada dentro de um programa que você vê, não é um programa novo, 2008, né? Ele é um programa que está instituído, tem série histórica, né, que daria para olhar para esse programa e fazer as compras programadas de uma maneira adequada. E agora, em 2020, publicaram uma outra lei de incentivo à pesquisa, que é a mesma linha que foi publicada no Rio de Janeiro, e que agora também, o Rio Grande, ali na região sul do país, teve uma ação bem interessante agora em 2021. Florianópolis apresentou um PL, Curitiba e Porto Alegre, que foi a capital mesmo, a cidade, através de vereadores do PT, que fizeram uma ação alinhada para publicar esses PLs para pesquisa, mas também para inclusão no Sistema Único de Saúde, para acesso, para garantia de acesso. Mas, assim, São Paulo tem um PL também bastante interessante para instituir a política de cannabis no SUS, né? E Goiás, né, que também tem um projeto bastante interessante. De Goiás, inclusive, ele inclui a associação de pacientes como um potencial fornecedor, mas aqui a gente sabe que, no fim do dia, o que é? Essas políticas instituídas e essas políticas em vigência, elas vão ter que adquirir os produtos que tenham regularização sanitária por conta da determinação legal da 6360 no artigo 12. Só pode ser comercializados, né, exposto à venda, propaganda, todos os atos de um produto depois que ele está regularizado, registrado ou com autorização sanitária na Anvisa. Então, assim, talvez o que demore aqui nessas iniciativas legislativas do Estado brasileiro é ter produto disponível com preço factível para que possa ter as incorporações. Né? Naturalmente, as incorporações dos estados também. Mas, assim, a iniciativa legislativa é um ganho importantíssimo, né, para os estados. E poderão seguir à frente com as incorporações aí. Tá. Aí você falou da... via judicial, né? E agora, pensando na legislação como
global aí, partindo da Anvisa e de governo federal, né? Essa regulamentação que possa abranger abranger todos não, que ela possa permitir todas as etapas do processo, né? Desde plantio, extração e fabricação e comercialização. Então, pensando nisso, de que forma que essa legislação deveria evoluir, de maneira que ela atenda o paciente, né, a segurança do paciente, atenda as necessidades do paciente, as pesquisas clínicas, desenvolvimento das pesquisas clínicas e o acesso a produtos canábicos, a garantia de acesso aos produtos canábicos. Então, assim, a minha pergunta é bem mais generalizada, né? Olhando a legislação toda, como é que ela poderia evoluir, porque a gente sabe que está no meio do caminho ali, né? Nós estamos numa etapa bem intermediária. Ela precisa ampliar e precisa abranger um pouco mais, né? Rogério, ampliação de acesso. Nós já temos produtos registrados no Brasil que poderiam ser incorporados. Já foram submetidos à Conitec e teve negativo. Por ausência de estudo, por ausência de segurança científica, mas a gente imagina, por exemplo, um dos produtos submetidos tem registro no mundo e é comercializado no mundo inteiro, né? Então, parece um pouco controversa essa ausência né, dos estudos clínicos, etc. O outro produto é um produto que tem autorização sanitária, e, portanto, tem uma autorização da Agência Reguladora Brasileira. Aí você olha para isso e também não teve a incorporação aprovada, né? Se já não teve do principal não, se já não teve daquele que é registrado, imagina de uma autorização sanitária. Mas a gente vê por trás disso também muito mais do que só uma questão técnica e científica, porque essa é uma dificuldade também global de dar acesso por conta da discussão do que é a cannabis, né? Agora, então hoje nós teríamos condição, porque a gente tem marco legal que permite, então nós teríamos condição de ter produtos incorporados disponíveis no SUS, porque esse mesmo sistema público de saúde ou privado está pagando essa conta via judicialização. Então, está lá dentro do Sistema de Saúde Nacional, ele já está. Exato. Como é que você melhora e amplia isso? Né? O PL 399 de 2015 traz todas essas melhorias, né? O plantio para uso medicinal, e aí a regularização sanitária, né? Cria critérios para regularização sanitária e para regularização das associações de pacientes, que hoje ela só tem uma opção de regularização, que é atender às exigências de fabricação. Porque já que elas plantam, elas extraem, e elas produzem, e elas distribuem e dispensam, elas não podem ser uma importadora. Elas não têm produto acabado vindo de algum lugar. Então, por exclusão, né, ela acaba tendo uma obrigação, uma só opção de atendimento de critério regulatório, que é super rígido, né? Ele serve para uma empresa pequena nacional, ele está atendendo, as associações, então, teriam que atender associações de pacientes, como a maior multinacional, a maior empresa nacional fabricante no Brasil, com faturamento de 300 milhões de vezes maior do que uma associação que nem faturamento pode ter, né? Ela disponibiliza aos seus associados com retorno financeiro para a produção para o próximo associado. Então, teria que ter... Uma organização sem fins lucrativos, né? Na verdade. Ela teria que ter um marco legal, né? Para estabelecer os parâmetros sanitários para esse produto e o paciente e a família ter a liberdade de escolher qual que ele quer. Lógico. Né? E o PL 399 traz isso, porque ele cria um critério para as associações de pacientes, um critério. Ele não é menos rígido, ele é um critério rígido na possibilidade também da garantia da qualidade desses produtos. Né? Já hoje, dentro da farmácia viva, por exemplo, do SUS, que já faz, já produz e já entrega para a sociedade. Então, assim, o PL tem muita oportunidade, né? Ele também traz a liberação e a possibilidade para produtos veterinários, à base de cannabis, que está sendo utilizado também, está sendo prescrito, está sendo utilizado e está sendo autorizado pela justiça a compra desses produtos para os animais também. Né? Então, a gente tem um cenário, não é que não está acontecendo, está acontecendo. É muito engraçado, né? Porque você tem um lado a justiça autorizando, o pessoal produzindo, importando. A agência autorizando a importação até para animal, tem um caso, né? A gente pode olhar, a gata Denise aí na internet, rapidamente as pessoas podem buscar. Então, assim, tem um fato
social acontecendo, e que ele pode ser ter melhor resultado para essa sociedade como um todo, se ele estiver dentro dos regulamentos e sendo atendido, podendo ser atendido por todos. Exato. Né? Exato. Porque o rigor sanitário de uma indústria, as associações vão conseguir entregar uma parte, mas é o que ela consegue entregar dentro da capacidade, né, do que ela faz e do que ela pode fazer. E aí tem o judiciário para dizer, olha, faltou o ato normativo. A ausência do Estado possibilita o judiciário vir dizer, eu autorizo. Porque o Estado não se posicionou. Exato. Então, nós temos aí um espaço grande aí de movimentações para poder fazer com que isso seja discutido. Discutido já foi, né? Já foi discutido amplamente. O que falta agora é realmente convencer as cabeças que estão lá no Congresso, lá no Senado e na Câmara, a aprovar isso e dar essa tranquilidade para todo mundo poder tratar os seus pacientes de uma maneira mais efetiva e sem tanta burocracia e custos elevados, né? Não sei se eu estou pensando errado. Né? Não, mas é isso. Porque você veja, isso não tem volta. Eu também acho que não. Eu acho que não tem mais, não vai voltar mais atrás. Porque aonde esse paciente busca a alternativa em última instância quando ele não tem um sistema de saúde público ou privado? Ele vai buscar na justiça brasileira que está concedendo. Exato. Da mesma maneira, as associações de pacientes, os indivíduos estão buscando o plantio por meio de habeas corpus, que toda hora, a todo momento, é concedido mais um. Então, assim, é um modelo, é uma alternativa de utilização, de tratamento, né, de doenças específicas, que são refratárias, etc., que está instituído, ele está posto, né? Então, existe os pacientes plantando, existem as associações produzindo e entregando, existem os importados, existe a indústria nacional com produto no mercado, assim como a multinacional. E como que esse paciente está acessando? Ou ele compra, né? Ou ele adquire de alguma maneira, ou ele busca via judicialização. E, por outro lado, você vê o movimento dos estados tentando legislar também para que possa, pelo menos no seu território, dar melhores soluções para o conjunto da necessidade do orçamento da saúde, né? Exato. E garantindo acesso para aquela população que ele tem a obrigação de atender. Exato. Então, assim, não tem volta, está todo mundo envolvido, está todo mundo comprometido, e especialmente está um paciente com extrema necessidade que, muitas vezes, ele vem a óbito por ausência do produto. Né? Então, assim, é uma questão até constitucional, quando a gente fala e conversa um pouco mais, de garantias da saúde, que é o maior bem a ser protegido na Constituição. Ele é o que se protege, assim, indiscutivelmente, em relação a tudo que está posto na Constituição, inclusive os interesses privados, interesses comerciais, econômicos, etc. A saúde é o maior bem e deve estar preservado e deve ser preservado, acima de qualquer outro interesse. Então, assim, a dignidade da pessoa humana é o fim condutor da Constituição brasileira. Então, assim, como que você nega melhoria de qualidade de vida porque ela vem de uma planta que historicamente foi condenada, porque historicamente tem também uma questão de abuso relacionada a ela, uma planta que não tem nenhum registro científico de óbito, de uso, seja por qualquer tipo de uso, e é uma planta, né, como tantas outras que a gente tem, e outras tão complexas e estão autorizadas, inclusive, de ser manipuladas, né? Exato. Então, assim, é uma conquista que eu acho que a sociedade, né, vai ter que ajudar a buscar, né? Eu acho que o posicionamento social dos pacientes no processo legislativo é muito importante nesse momento, porque a gente vê que existe um grupo de parlamentares com muito interesse de aprovação, mas existe um grupo de parlamentares que é natural do processo democrático, né? Mas que esse grupo não está alinhado, né, a questões governamentais que também estão muito fortes. É falta de informação ou é questões políticas mesmo, ou questões de desconhecimento em relação ao uso, por entender que usar cannabis você está ampliando o uso da maconha em si, sabe? Da droga, né? Vamos falar agora da droga, não pode medicamento, porque a cannabis é medicamento, né?
Sim, Então, será que é algo nesse sentido, ou falta de vontade política mesmo? Eu sempre fico pensando na história, sabe, Jair, lá em 1930, eu fico pensando sempre naqueles interesses ali. Comerciais. Se ele não está voltando, sabe? Qual o interesse que tem por trás disso? Ele é comercial, ele é de uma condição, por exemplo... religiosa, econômica, de grupos, né, de representantes da sociedade que estão no Congresso ou no governo. Sim. Qual que é o interesse disso? Para mim tem um interesse, que ele é claro que ele é econômico, mas para mim ele não está claro ainda de qual linha da economia, entende? Mas eu acho que tem um interesse, porque, assim, as pessoas que estão discutindo cannabis não são pessoas de pouco conhecimento. E quando a ausência desse conhecimento era maior, essa comissão especial da Câmara trouxe os melhores professores, os melhores médicos, as melhores experiências internacionais para ensinar o que é a cannabis no uso medicinal. Então, assim, a ausência de conhecimento não pode ser arguída como um elemento que vai dificultar o benefício do paciente. E, de novo, resgatar a dignidade da pessoa humana, a preservação da saúde. Claro, então, eu não acho que tem a ausência de conhecimento, eu não acho que tem. Tá. Né? O Brasil tem cientistas, tem médicos, tem profissionais, tem academia, tem aí uma quantidade de excelência de conhecimento para esse assunto. E aí, quando não é de conhecimento, eu fico mais preocupada, porque aí você tem que lidar com elementos que não são claros, né? Qual é o interesse? Há um interesse. Ele não é só o interesse da preservação ou da redução do dano. Não é esse. A gente não está discutindo uso adulto. Nós estamos discutindo uso medicinal. Então, não dá para misturar nesse assunto o abuso, né? Porque isso é para o uso adulto. O uso adulto não está em discussão. Exato. Então, sempre tem que ficar muito claro que é a discussão do uso medicinal. E que interesse é esse? Por que mistura, né, os assuntos, levando a cannabis do uso medicinal para um caminho que não é dela? Que não é dela, e é uma coisa que eu tenho observado, existem muitas pessoas da área de saúde, até pessoas do Conselho Regional de Farmácia, envolvidos também na aprovação disso, né, na liberação, porque entendem que isso vai auxiliar os pacientes. Então, tem médicos, farmacêuticos e outras pessoas da área de saúde, e outras associações, né, envolvidas, que estão realmente trabalhando para que isso seja liberado. Então, a gente vê que não é um movimento particular com algum interesse específico, é um interesse global pela saúde do paciente, pura e simples, né? Porque o resultado é muito bom para o paciente. Exatamente. Né? O resultado é visível. Né? Para todos os profissionais da assistência à saúde, para a FIS, para a Nutri, para todos, para o médico que assiste, para o farmacêutico que orienta, né? E todos os outros profissionais que compõem hoje a assistência à saúde, são resultados muito efetivos. Então, assim, como que esses profissionais vão olhar para isso e dizer, mas pode ter um aumento abusivo? Nós não estamos discutindo isso, não é isso. É como se isso não tivesse no Brasil. Uma coisa mais interessante é que, como dizem por aí, você compra cannabis em qualquer esquina, maconha em qualquer esquina. Tem plantio no país, assim, de uma maneira estrondosa, né? Maconha. Então, assim, como não dá para confundir. Toda vez que você traz para o trilho do uso medicinal, há uma quantidade importante de elementos que leva para o outro trilho, que não está sendo discutido. Né, porque é o risco, é a possibilidade de ocorrer um aumento do uso de maconha de forma adulta, e etc., de uso recreativo, como cada um dá o nome. Mas isso já é da sociedade brasileira, como já acontece em outras sociedades. Em outros lugares do mundo optaram por regulamentar e por legalizar. Mas nós estamos falando de cannabis para uso medicinal, o tempo todo, cannabis para uso medicinal. E quantas doenças raras não tem tratamento? Exatamente. José, você sabe que eu conversei com uma pessoa também que tem bastante conhecimento sobre isso. É um brasileiro que ele mora nos Estados Unidos e está lá tramitando com alguns produtos lá do Canadá, que o Canadá também bem desenvolvido na produção de produtos de cannabis. E ele estava dizendo que tem uma vertente aí envolvida
no uso da cannabis para sequelas pós-Covid. Sim, os principais são insônia e dor crônica, uma das principais, além de problemas cardíacos, a gente sabe que tem acontecido, mas as mais comuns, insônia e dor de cabeça, cefaleia, que a cannabis, ele está dizendo que a cannabis é um tratamento, assim, bastante eficaz para isso, né? Então, existem diversos benefícios, né? Eu acho que a gente, Maria José, eu acho que o nosso tempo aqui está mais ou menos já terminando, né? Dá para a gente ficar aqui, acho que uns 2 dias conversando. Mas eu acho que essa primeira abordagem nossa aqui é bastante generalizada e a gente vai voltar com outros temas, né? Conversando sobre o uso da cannabis medicinal. A gente vai voltar com alguns outros temas, né? Mais específicos e pontuais para poder trazer essa... Eu acho que o nosso papel como pessoas da área de saúde é desmistificar isso, né? E dar a informação correta para todo mundo, não é verdade? Contribuir, então, né, para esse esforço. Contribuir. Então, eu queria que você fizesse as suas últimas recomendações, as últimas análises aqui, para a gente encerrar esse nosso papo de hoje. Foi muito bom, gostei muito. Estou aprendendo, né? Estou aprendendo mais. Estou aprendendo. Eu entrei no assunto em 2019 e cada dia eu aprendo mais um pouco. Mas o que eu aprendo mais ainda é o quanto que as famílias e que os pacientes têm sido beneficiados, né? Exato. Diversas patologias, quanto que tem restabelecido socialmente o valor, né, e a tranquilidade de uma família com um quadro de doença controlada e a qualidade de vida dessa família melhorada. Então, assim, de novo, é aquilo, isso não tem volta, né? Então, eu concordo, não tem. Quais são as instâncias que estão sendo envolvidas, né? Quando a gente fala, assim, instâncias decisórias que vão, né, trazer aí uma solução para que isso seja realmente implementado. Então, a gente tem o Congresso Nacional, a gente tem o próprio governo, né, porque tem produto que está lá na drogaria, né, registrado e autorizado pela Anvisa. Tem o Judiciário, que está de olho para poder, né, também fazer a parte dele quando for acionado. E tem o Supremo, né, que também está lá com as decisões em relação ao plantio suspensas, desde março de 2021, mas então a gente tem o Judiciário, o Executivo, o Legislativo e a sociedade muito empenhada para que isso se concretize, né? Eu acho que esse é um esforço mundial, com mais ou menos desgaste dessa sociedade para que isso realmente se concretize, mas o Brasil tem alcançado, assim, comparado também a alguns lugares, tem avançado de maneira significativa. E, com certeza, este avanço que a gente vê, o grande responsável, como também acontece no mundo inteiro, disso são os movimentos das associações de pacientes, né? Não dá para negar que este movimento social o eixo fortalecedor dessa discussão, é ele que leva para as instâncias a sua necessidade e briga por ela. Então, o movimento social é muito importante e ele tem que ser ampliado cada vez mais para que as garantias constitucionais também possam se tornar garantias do exercício pleno de cidadania. Maravilha. Bom, Maria José, eu queria te agradecer, né, por esse papo aqui. Eu acho que a gente vai fazer outras conversas. Acho não, nós com certeza vamos fazer outras conversas. Foi muito, assim, esclarecedor e mostra que você tem um conhecimento bastante amplo sobre esse assunto. Então, muito obrigado por essa oportunidade e até uma próxima oportunidade, até uma próxima gravação. Com certeza a gente vai trilhar por outros pontos aí e trazer essas informações para as pessoas, tá bom? Então, tá bom, Jair, obrigada, viu? Sucesso para nós aí. Um abraço. Para todos nós. Obrigado, pessoal, e continue nos acompanhando aí. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.